Opa, galera! Meu nome é Carlos Eduardo e eu vou ser o seu professor aqui, falando um pouco sobre introdução ao HTML. O meu objetivo nessa aula é passar para vocês como que funciona a semântica, a sintaxe, explicar esses conceitos de semântica e sintaxe do HTML, falar sobre a importância dele para o desenvolvimento web e outros pontos que, com o decorrer da nossa aula, eu vou aqui demonstrando para vocês. Bom, galera, vamos entender um pouco sobre o que é o HTML. O HTML, a palavra HTML significa isso daqui. Significado. Vocês vão perceber que eu vou pesquisar muito durante a nossa aula. Por quê? Para mostrar para vocês as fontes. Significado de HTML. HTML significa Hypertext Markup Language, que significa linguagem de marcação de hipertexto. Com isso, nós entendemos o seguinte conceito. HTML ele é uma linguagem de marcação e não uma linguagem de programação. Por quê? Bom, normalmente quando trabalhamos com linguagens de programação como JavaScript, Python, PHP, entre outras várias que existem por aí, linguagens de programação elas envolvem a utilização da nossa lógica para desenvolvermos determinada aplicação, determinada funcionalidade e entre outras coisas que envolvem a lógica. Porém, linguagem de marcação, ela significa marcar. Ou seja, se eu estou criando uma estrutura que é a principal função do HTML no desenvolvimento web, eu estou marcando e eu estou utilizando o HTML. Eu não estou utilizando lógica. Então, a partir disso, se entende que HTML é uma linguagem de marcação, ok? Pois bem, vamos entender um pouco aqui sobre como ele funciona. Temos aqui o nosso bonequinho. Venha, bonequinho. Pois bem, temos aqui o nosso bonequinho. Muito lindo o nosso bonequinho. Nosso bonequinho, vamos imaginar ele como se ele fosse... Aí. Vamos imaginar ele como se ele fosse um esqueleto, certo? Então, deixa eu colocar um texto aqui. Eu não consegui modificar aquele. Esqueleto. Nosso bonequinho é um esqueleto. O esqueleto, no desenvolvimento web, é representado pelo HTML. Por quê? Porque o HTML ele vai ser o responsável por montar a estrutura do nosso site, a estrutura da nossa aplicação. Por exemplo, entre aí em qualquer site que vocês quiserem. Pode ser o YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, tanto faz. Escolham aí à vontade. Se vocês vierem no site de sua escolha, clicarem com o botão direito e inspecionar, lá embaixo, vocês vão ver que aqui do lado, do nosso lado direito, vamos ter aqui uma enxurrada de tags, todas azulzinhas, com esses negocinhos laranjas. Todas elas aqui representam tags HTML. Então, percebam que quando eu for passando aqui uma por uma, em determinado momento é capaz de que alguma dessas tags vá se alinhando aos elementos que está aparecendo aqui na minha tela. Como, por exemplo, eu estou aqui em cima de um elemento agora, e esse elemento ele representa essa caixinha aqui. O HTML é o responsável por identificar que essa caixa é uma caixa. Então, ele demarca o local onde aquilo está localizado. Ou seja, ele marcou. Ele marcou um local na nossa aplicação de onde aquele elemento está localizado. Ok? Vamos agora entender um pouco sobre um conceito muito interessante chamado sintaxe e semântica. Bom, vamos entender primeiro o que é semântica. Semântica, no português, no dicionário também, vocês provavelmente vão ver coisas como é o significado da palavra. Na programação, nós também levamos esse conceito de que semântica é o significado da palavra. Porém, não vai ser de palavras em específico, vai ser em específicas. Nós vamos entender como que funcionam as tags HTML. Por exemplo, qual o significado de div? Eu não faço ideia, eu não sei.
Em alguns casos aí, nas aplicações que vocês estão vendo, vocês provavelmente vão ver algo como section, algo como main, H1, P. Qualquer tag que aparecer aqui, qual o significado dela? Qual o significado desse ITD aqui que é utilizado no YouTube? Bom, a semântica ela está aí para que ela possa nos auxiliar. Por quê? Se nós entendermos o significado de determinada tag, nós sabemos em qual ocasião nós podemos utilizar ela da melhor forma. Então, indo aqui na prática, se vamos supor que nós temos uma tag div, o que é que significa div? A partir disso, nós podemos pesquisar no nosso Google. Existem várias e várias tags no HTML. Eu acredito que atualmente existam cerca de 36, não sei se é 36 ou 76, alguma coisa entre 0 e 100. Você pode ter certeza. Vamos pesquisar aqui o significado de div. Qual o significado de div no HTML? A tag div, o elemento, é uma abreviação de divisão. Ela é usada para agrupar elementos e aplicar estilos CSS, que inclusive é algo que futuramente vai ser abordado aqui no nosso canal. Né? Bom, div significa divisão. Ou seja, eu posso supor que quando eu estiver utilizando uma div, significa que eu estou demarcando uma divisão. Então, aqui, essa caixa, ela é uma divisão na minha aplicação, ok? Eu possuo também no HTML outras determinadas tags, como section, main, p, h1 e algumas outras. Eu deixo como tarefinha para vocês pesquisarem qual o significado de todas essas tagzinhas que eu passei aqui agora, certo? Pois bem, vamos entender agora sobre sintaxe. Se vocês observarem bem, aqui, quando eu escrevi o elemento HTML, a tag HTML, tag e elemento, normalmente elas vão ser citadas da mesma forma. Claro que em alguns casos podem ter diferenças, mas entendo que quando eu estiver falando de elemento, nessa nossa aula, eu estou me referindo a uma tag do HTML, que no caso é essa daqui que eu estou passando por cima aqui agora, certo? Pois bem, observem, quando eu fui escrever uma tag div, eu coloquei ela entre um sinal de maior e um sinal de menor. Talvez eu tenha colocado ao contrário, não sei dizer. Eu sou programador e não matemático. Valeu? Pois bem, vocês entendem que aqui eu estou definindo uma maneira de escrever essa tag? Pois bem, isso é a sintaxe. Sintaxe, no português, significa como se escreve. Quando nós levamos esse termo sintaxe para o nosso HTML, para a nossa linguagem para a nossa linguagem de marcação aqui, olha, quase que eu falho, hein? Para a nossa linguagem de marcação aqui, eu quero dizer que como que eu escrevo uma tag? Qual a forma certa de se escrever? Porque no HTML nós precisamos seguir regrinhas para que ele funcione da maneira correta. Inclusive, quando nós estivermos aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, vocês vão ver que será mostrado erros quando nós escrevemos o HTML da forma incorreta. Pois bem, sintaxe, como se escreve. Bom, o HTML ele sempre segue esse mesmo padrão. Ainda no site que vocês estão aí observando, pode ser qualquer um, vocês percebem aqui, olha, que eu tenho aqui a nossa div, né? Ela tem aqui o sinalzinho dela. E posteriormente, lá embaixo, ela tem os outros sinalzinhos com uma barra inversa e a div. Bom, eu vou escrever aqui para nós conseguirmos visualizar. Div, barra, div, certo. O que isso significa? Uma tag HTML, ela tem abertura. Eu vou colocar aqui do lado para exemplificar. Abertura e fechamento. E fechamento. Ou seja, ela abre e ela fecha. Por que ela faz isso? Ela faz isso para que ela possa indicar
onde determinado elemento começa e onde determinado elemento termina. Porém, em alguns casos, vocês vão ver futuramente, que determinada tag de HTML, ela é uma tag que abre e fecha em um mesmo local, ou então ela até não tem fechamento. São alguns casos específicos que temos aí na nossa linguagem de marcação. Mas vamos manter aqui no simples e eu vou explicar para vocês como que ocorre aqui, certo? Bom, a partir disso, nós entendemos como que funciona a sintaxe de um elemento HTML. Então, eu já posso escrever HTML se eu quiser. Aqui no nosso próprio bloco de notas, que nós criamos aqui agora, eu vou escrever H1. Se você não sabe o significado de H1, vamos pesquisar aqui. Qual o significado de H1 no HTML? Bom, a tag H1 é o cabeçalho principal de uma página HTML. Ou seja, o título que identifica o assunto central do conteúdo. Então, se nós estamos colocando um H1, significa que nós estamos colocando um título, certo? Então, eu abri, eu vou fechá-la, e aqui no meio eu vou colocar um conteúdo dentro dela. Então, eu posso colocar o conteúdo que eu bem entender. Normalmente, na programação, nós sempre colocamos como primeira frase de um. Algumas pessoas podem colocar de projetos, mas sempre que você inicia aprendendo algo novo na programação, é sempre interessante você colocar um Olá Mundo. Simplesmente porque alguns seres acreditam que isso facilita o nosso aprendizado de determinada ferramenta. Como no caso da nossa HTML, eu também não quero não aprender HTML, né? Então, eu vou escrever aqui o meu Olá Mundo. Olá, mundo! Com várias interrogações aqui, olha. Muitas interrogações. Certo? Eu vou salvar esse meu documento. Posso clicar aqui no X, salvar. Vou procurar ele. Vocês procuram aí onde ele vai estar. Provavelmente, quando vocês salvarem o documento de vocês, ele vai estar dessa forma aqui. Deixa eu renomear. aula.txt. Ele vai ser um arquivo de texto comum, ou seja, se eu abri-lo aqui, nada aconteceu. Ainda é o mesmo bloco de notas que a gente acabou de fechar. Porém, se nós renomearmos o nosso arquivo, vou renomear aqui para aula.html, no caso. Sim. Pronto. Se vocês forem ver, ele até criou aqui a imagenzinha do Google. Significa que eu já posso visualizar esse meu HTML diretamente na internet, na web. Ou seja, você acabou de criar o seu primeiro site. Parabéns, parabéns. Vou clicar. Olá, mundo. Que massa, né, cara? Que divertido. Pois bem, percebam que o HTML ele é uma linguagem de marcação tão simples que até mesmo no próprio bloco de notas eu consigo criar um HTML que será mostrado aqui no meu navegador. Então, saibam que boa sorte aprendendo HTML, porque apenas um bloco de notas já é o necessário para que vocês consigam aprender essa ferramenta que vai ser muito útil no futuro de vocês como desenvolvedores web, né? Front-ends, principalmente. Então, assim, nós já criamos aqui a nossa primeira aplicação com HTML. Bom, vamos dar uma brincadinha a mais aqui, continuando aqui no nosso bloco de notas. Vamos entrar aqui. Eu vou editar esse arquivo aqui no bloco de notas e vamos criar mais algumas tagzinhas, não é? Para ver como que elas funcionam. Por exemplo, a tag P. O que é que P significa? Já facilitando aqui a nossa pesquisa, P significa parágrafo. Ou seja, o que estiver dentro dessa tag P vai representar um parágrafo na nossa aplicação. Então, se o H1 era título, o P é um parágrafo, então aqui nós podemos colocar uma pequena descrição. Como, por exemplo, essa é minha primeira página com HTML. Uhul! Vamos salvar aqui o nosso arquivo. Vou abrir ele novamente. E aqui está. Essa é minha primeira página com HTML. Até escrevi aqui errado. Se vocês perceberem, ele não atualizou automaticamente aqui. Nós precisamos dar um refresh, ou seja, recarregar a nossa página, certo? E assim, galera, ficamos por aqui. Entendemos uma leve introdução sobre HTML, entendemos sobre
qual a função do HTML no desenvolvimento web, o que é sintaxe, o que é semântica, aplicados na programação e sempre se lembrem disso. Os conceitos de sintaxe e semântica são algo que vocês vão levar para toda a vida. Então, quando vocês estiverem aprendendo CSS, quando estiverem aprendendo JavaScript, ou qualquer outra linguagem de programação, sempre lembrem desses conceitos, pois ele vai facilitar o aprendizado de vocês de qualquer linguagem que vocês possam vir a aprender. Nós aprendemos também algumas principais tags da HTML, como tarefinha também, eu deixei para vocês entenderem o que é uma section, o que é um main, o que é um footer, o que é um header. Façam essa pesquisa, vão atrás, se esforcem e vamos lá para a nossa jornada de programadores.